Ok, vamos mergulhar a fundo no processo que, olhem, gera a maior parte da energia para a vida. A fosforilação oxidativa. Pensem nisto como o grande final da respiração celular, sabem? Aquele momento em que a verdadeira magia acontece e transforma o que comemos no combustível que nos mantém a andar. Alguma vez pensaram de onde é que vem realmente toda a energia que nos mantém a mexer, a pensar, a viver? A resposta, e isto é fascinante, não está diretamente na comida, mas sim num processo celular absolutamente incrível que vamos desvendar juntos agora. Então, vamos começar pelo sítio do costume, a central elétrica da célula. Porque, para entendermos como funciona, primeiro temos de saber onde é que tudo isto se passa, certo? Pois bem, aqui está o conceito-chave. A fosforilação oxidativa é a fase finalíssima da respiração celular. É mesmo aqui que a grande maioria do ATP, que é, vá lá, a moeda de troca de energia da célula, é fabricada. E onde é que isto acontece? Num sítio muito específico, a membrana interna da mitocôndria. Imaginem isto como uma dança muito bem coreografada, com duas partes. Primeiro temos a cadeia de transporte de elétrons, que vai, digamos, criar uma carga de energia, e logo a seguir vem a quimiosmose, que basicamente usa essa carga para produzir o ATP. O mais importante a reter é que as duas são independentes. Uma não funciona de todo sem a outra. Ok, então vamos seguir a história de um eletrão. Porque, para percebermos o processo todo, temos mesmo de acompanhar este fluxo de energia desde o seu ponto de partida. Mas de onde vêm estes eletrões? Bem, eles são trazidos por umas moléculas muito especiais, o NADH e o FADH2. Pensem nelas como, sei lá, caminhões cisterna de energia a descarregar a sua preciosa carga de eletrões cheios de energia para pôr a máquina toda a funcionar. E esta jornada não é aleatória, atenção, tem um percurso super bem definido. Os eletrões não andam ali a vaguear à toa, não. Eles são passados ao longo de uma série de complexos de proteínas, do complexo I até ao 4, numa ordem muito precisa. É mesmo como uma corrida de estafetas a nível molecular, em que o testemunho, neste caso a energia, é passado de um para o outro até chegar à meta. E isto leva-nos à parte seguinte, a construção de energia potencial. Porque o mais interessante desta viagem toda não é tanto o movimento dos eletrões em si, mas sim o que esse movimento consegue construir. É um princípio básico da física, na verdade. À medida que os eletrões vão descendo esta espécie de escada de energia, eles vão libertando energia a cada degrau. Parece simples, não é? Mas o segredo de tudo está precisamente aqui. O que nos leva a uma pergunta fundamental. Para onde é que vai essa energia toda? Ela não se pode simplesmente evaporar. A célula é uma máquina demasiado eficiente para desperdiçar seja o que for. Então, o que é que ela faz com esta energia? A resposta está mesmo aqui, neste desequilíbrio. A energia que foi libertada é usada para uma tarefa muito específica, bombear prótons, íons H+, para fora da matriz mitocondrial. O que é que isto faz? Cria um desequilíbrio brutal, um gradiente eletroquímico. Imaginem uma barragem a encher. A água vai-se acumulando de um lado, cheia de energia potencial, só à espera do momento certo para ser libertada. É exatamente isso que acontece aqui. E agora, a turbina molecular. Chegamos ao ponto alto da nossa história. Como é que toda aquela energia acumulada na barragem é finalmente transformada em algo útil? Bem, é através de uma das máquinas mais espetaculares de toda a natureza. Apresento-vos a ATP sintase. Esta enzima é, sem dúvida, a heroína desta história. E a analogia não podia ser mais perfeita. Ela funciona literalmente como a turbina de uma central hidroelétrica que aproveita o fluxo da água, neste caso o fluxo dos prótons, para gerar energia. E o mecanismo é de uma elegância mecânica incrível. Vejam bem, os prótons, que estavam todos acumulados de um lado, são agora impulsionados pelo tal gradiente e começam a fluir de volta para a matriz, mas só conseguem passar através da ATP sintase. E esse fluxo faz com que a enzima comece a girar como uma turbina. E é precisamente essa energia da rotação que faz o trabalho de juntar uma molécula de ADP com o fosfato e, bam, cria-se a molécula de energia final, o ATP. Muito bem. Agora que vimos as peças todas, vamos juntá-las e ver como tudo se encaixa. É uma cadeia de causa e efeito absolutamente perfeita. Reparem, o transporte de eletrões liberta energia. Essa energia é usada para criar o gradiente de prótons. E o fluxo desses prótons de volta, a quimiosmose, é o que alimenta a produção de ATP.
A lógica é implacável. Sem transporte de eletrões, não há gradiente. E sem gradiente, não há ATP. Simples assim. E é aqui que entra em cena uma personagem absolutamente vital, o ator principal no final disto tudo, o oxigênio. O papel dele é crucial. Ele é o receptor final dos eletrões. É ele que os apanha no fim da linha. Sem oxigênio para fazer este trabalho, a linha de montagem inteira engarrafa e para. Para por completo. É literalmente por isto que precisamos de respirar para viver. Então, no fim de contas, quão importante é este processo todo? Bem, a fosforilação oxidativa não é só mais uma maneira de a célula fazer energia, é a principal maneira. Estamos a falar de algo que é responsável por cerca de 90% de todo o ATP que as nossas células produzem. É, sem sombra de dúvida, a verdadeira casa de máquinas da respiração celular. E pronto. É isto, um processo de uma elegância e eficiência incríveis, que foi sendo aperfeiçoado ao longo de bilhões de anos e que hoje alimenta praticamente toda a vida complexa no nosso planeta. O que nos deixa, talvez, com uma última pergunta para pensar. O que é que acontece quando este mecanismo, que é quase perfeito, falha?